Olá, sejam bem-vindas ao podcast Pode Se Priorizar. Eu sou a doutora Fernanda Balck, ginecologista e mastologista, E eu sou Anaíse Stig, neurocientista e pesquisadora. e hoje o tema é muito interessante, hein? Hum, Absurdos e ciladas sobre a menopausa. As mentiras, os medos e os conselhos que fazem a mulherada, sofrer desnecessariamente. Por exato. favor. E essa conversa, na verdade, né, foi inspirada pelo último episódio, né, Fernanda? E aí a gente chegou à conclusão que a gente ia começar então a falar um pouco desse assunto, porque a gente tem essa impressão, né, Fernanda, que hoje não se falou, né, não se falou, acho que em nenhuma época, tanto quanto hoje, sobre menopausa, perimenopausa, etc. Então tem muita informação, mas também tem muita desinformação, né, Fernanda? Muita desinformação. E o que é mais absurdo de olhar assim no consultório é de ver que as pacientes elas chegam mais assustadas por informações colhidas de terceiros Uhum. do que desesperadas pelos próprios sintomas que elas estão vivenciando. Ah, os Então, isso é influencers. muito grave, né? Uhum, Então, a menopausa eu acho que não é o maior problema, mas uhum. sim a desinformação. Exato, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Porque essa desinformação e até as informações, porque também, né, algumas são equivocadas, elas não resistem ao crivo da ciência e de toda a observação que a gente tem feito hoje em dia, né, Fernanda? Exatamente. Aqui a gente vai sempre trazer medicina baseada em evidência, ciência, conhecimento de verdade, para Exato. desmistificar tudo isso para vocês. E a gente vai começar com a cilada número um, que foi o que finalizou o nosso episódio no podcast passado. É normal sofrer, faz parte dessa fase, né, da idade, é o envelhecimento. Então, cilada um, Fernanda, vamos começar por essa mais clássica. Menopausa e sofrimento mesmo? Não, claro que não, né? Menopausa é um ponto para você se olhar e ressignificar. Até porque o que mais me incomoda é essa normalização de que a mulher deve sofrer. Não, Que né? a mulher chegou nessa fase, pronto, toma um presente, sofrimento, Não, ia você sofrer para carrega. tudo, né? Para o parto, depois para a menopausa, Isso. enfim. E engraçado que eu estava numa outra podcast que ele fala assim: "Ah, é horrível ser mulher", porque a mulher só sofre, sofre na primeira menstruação, sofre com a cólica, sofre no parto e vai sofrer na menopausa. Olha a narrativa, né? Pelo amor de Deus, você queria ser homem na outra vida? Eu, Eu de jeito não. nenhum. Eu não queria. Amo ser mulher, Uhum. mesmo com nossas mil e um Oscilações e exatamente. adaptações, né. E tá tudo bem, porque a gente se Exato. adapta, a gente Aham. consegue, né, e a gente dá O nosso conta cérebro foi do feito nosso para isso. exatamente. E existem então estratégias, existe conhecimento, né, com Uhum. consciência, existe a mudança de estilo de vida e ressignificação de rota para que essa mulher ela viva melhor, né. Uhum. Então essa carga pesada que a mulher ela se intitula, que ela ganhou com a menopausa, Uhum. não deve ser mais, como se fosse uma obrigação dela continuar vivendo, né. Então Uhum. existe sim, eh eh um mito sobre isso. E aí Uhum. você também falando sobre porque assim, o que eu vejo, né, a mulher tem que sofrer, mas também tem a questão da ancestralidade, que pega Isso. muito, Uhum. porque as nossas mães não falavam muito com a gente sobre menopausa, Uhum. né, primeira menstruação, nossa, olha, eu mesma meu pai era ginecologista, e em casa, tudo era muito assim: "Ai, vai tomar pílula". Não, você vai incentivar ela a ter relação. Então, sabe, coisas que eu Aham. falo: "Meu Deus Confuso, do né. céu", dentro de uma casa que tem médico, que tem conhecimento. Uhum. Então me fala aí da ancestralidade e dessa carga pesada que a mulher carrega, porque deve ter alguma coisa relacionada, né? Nossa, então, aqui na verdade esses assuntos são complexos, né, tem várias camadas, mas assim, essa questão da ancestralidade, ela é muito importante sim, Fernanda, porque muitas mulheres elas não vão chegar na menopausa só com essa questão, né, dos hormônios delas. Elas chegam com toda uma narrativa. E uma narrativa, né, das mães, das avós, das tias, das primas, enfim, dessa ancestralidade mais direta, vamos dizer assim, né, da família. E tem essa questão, né, da narrativa interna. E essa narrativa toda sobre a menopausa, muitas vezes, por conta do contexto mesmo, né, das nossas avós e tudo mais, foi retratada como perda, né? Então é sempre como perda. É aquilo que o outro rapaz falou para você, né? Que é muito sofrimento. Então é sofrimento na menarca, né? Para parir, para menstruar, na hora da menopausa. E com relação à menopausa em si, esse sofrimento, essa perda, né, e a gente até pode dizer psiquicamente que esse luto, ele vai estar diretamente relacionado com perdas também.
Então, perda da juventude, né, da jovialidade, perda da libido, perda de fertilidade, perda da beleza, perda do desejo, né, perda de relevância, perda de tudo, né? As mulheres não se sentem vistas. Perda de si mesma. Exato, exato, mas na realidade, isso também é uma narrativa, né, Uhum, então, muitas vezes, esse sofrimento, ele também começa antes dos sintomas, né, porque como a gente sim. falou, né, que vários deles, né, começam bem antes, né, na verdade o cérebro ele sente tudo isso antes, o cérebro também ele vai mediar várias dessas emoções, né, e aí tem um dado muito interessante que fala, né, que durante, né, a transição, né, menopausal, né, a perimenopausa, existe uma probabilidade muito maior das mulheres se tornarem depressivas, né? Ou Sim, quem já era depressiva, intensi aumentar ainda mais esse quadro. Então, toda essa correlação, né, desse luto, dessa psique, ela tá aqui nessa conversa também da ancestralidade, né, desse contexto. Porque se durante uma vida inteira, né, a mulher ouviu que a menopausa é o início do fim, e vamos combinar, tem mulher menopausada com 40 e poucos, ô louco, né? Se com 40 e poucos você está no início do fim, pelo o amor de que Deus. é, o que É, que resta, né, pra gente? Então eu gosto de lembrar as mulheres que ancestralidade é uma coisa, né, tem essas narrativas, mas o contexto, né, coletivo da ancestralidade nos fala uma outra história, né? Nos fala justamente dessa melhor fase da nossa vida, né? Em que a gente está empoderada, a gente sabe quem é, a gente definiu já tudo isso, a gente honra essa nossa trajetória, a gente honra também essa ancestralidade, né? E todos esses contextos, mas é isso, são contextos e são narrativas. E algumas dessas heranças elas vão ser só histórias que vão nos ajudar, né? Nessa nossa própria história, né? Para que a gente possa fazer hoje e oferecer uma nova narrativa tanto para nós, né, como para as nossas filhas, né, para as nossas netas, para as outras mulheres que estão atravessando, né, essa transição, porque existe uma diferença muito grande, né, Fernanda, entre reconhecer, né, um momento, uma transição, uma grande dificuldade e acreditar que determinada coisa é imutável, né, na é. nossa vida, né? E é justamente por isso que a gente também é tão motivada, né, com relação ao esse podcast, porque é por isso que uma informação de qualidade ela é tão importante, porque ela vai oferecer para a gente essa oportunidade da mulher se perceber, perceber o que ela está fazendo e poder fazer, né, escolhas melhores. E eu percebo que muitas mulheres elas não têm medo na realidade, né, desses sinais, né, dos fogachos, né, do suor noturno, aquela coisa toda. Elas têm medo de desaparecer, né? Elas têm medo de deixar de serem vistas e elas têm medo de deixar de serem desejadas por quem elas são, né? Medo de perder quem elas eram, né? Então, isso muda a forma como ela interpreta, né? Como ela vive. E tem até algumas mulheres que falam assim: "Ah, 40 a mais". Tá Uhum, numa roda de amigas: "Ah, nossa, olha, eu não tô lembrando de alguma coisa". "Ah, aí é climatério". Aí outra: "Ah, eu não tenho nada. Eu ainda não tô na menopausa". Gente, uhum. 45 anos, 44 não tá na Ah, menopausa? tá, né? Sabe, é a Tem, negação de aham. envelhecer, mas eu me envelhecer É, com saúde. Eu exato. não trocaria meus 30 pelos meus 40 a Eu também mais, não. porque eu tô mais Uhum, sábia, eu tô mais consciente de mim, eu sei meu lugar, eu tô mais uhum, empoderada, né. E a gente tem que ter orgulho, e a gente quer exato. realmente esse podcast veio da nossa união de querer empoderar vocês de conhecimento, Uhum. empoderar da força do ser mulher. E é isso que a gente quer trazer aqui. Isso, e a educação também em todos os sentidos. E também no sentido, né, da gente se educar, né, Uhum, fazer essa troca e fazer com que as novas gerações também participem disso, né, dessa exatamente. mudança, que é uma mudança enorme, né, e tanto homens como mulheres, né, tanto meninos como meninas. Então, essas informações são para todas as pessoas. E a gente tá no mesmo barco, a gente também não Exato. é perfeita, a gente também tem nossos altos e baixos, estava falando disso Uhum, esses dias. exato. E a gente vai fazer um podcast também sobre essa Aham. questão. Mas enfim, vamos lá para a cilada 2 Vamos, então. cilada 2, outra clássica que a gente escuta muito por conta, né, desse copia e cola, né, dos estudos norte-americanos. Hormônio causa câncer? É, então, primeiro a gente tem que lembrar o que que é o hormônio, né, parar de falar que o hormônio como uma coisa só. Porque Uhum, hormônios são moléculas, e são moléculas diferentes, com vias diferentes, uhum, com absorção diferente,
com doses diferentes e para perfis de mulheres diferentes. Então, eu não posso colocar tudo no mesmo balaio e Aham. falar, olha, hormônio causa câncer, né? E principalmente o câncer de mama. Até porque tem um estudo no passado, que é o estudo WHI, que pegou um grupo de mulheres muito grande, mas de mulheres que estavam fora da janela de oportunidade para começar a reposição, elas tinham 60 a mais, Exatamente. estavam obesas, né? Então estavam inflamadas, sem terreno biológico plausível para se cuidar. É importante dizer que o hormônio naquela época também era outro, Isso. E né. aí, o que que aconteceu? É claro que essas mulheres iam ter mais complicações. Então, Uhum. eles usaram o estrogênio equino conjugado de xixi de água prenha. Então, Uhum. nós somos humanos e Exato. usamos o estrogênio de um animal. É claro, né, hoje em dia tudo se desenvolveu, então a indústria farmacológica aí está muito avançada, a gente não usa mais esse tipo de hormônio. Uhum. Mas mesmo usando esse estrogênio de urina de água prenha, quando usado sozinho para essas mulheres, elas tiveram redução do risco de câncer de mama. E ninguém Na janela fala. de oportunidade, né. Ninguém fala isso. Uhum. O problema foi a progesterona usada, que quando associada a esse estrogênio de urina de água prenha, fez com que elas tivessem um aumento do risco de câncer de mama. Mas Uhum. que progesterona é essa? É a medroxiprogesterona, uma molécula que nós não usamos mais hoje. Então, Uhum. tudo se desenvolveu, a indústria se desenvolveu, e hoje temos progesterona isomoleculares, bioidênticas e mesmo as sintéticas, e a gente tem uma segurança muito maior. Hoje, a gente usando o estrogênio isomolecular com uma progesterona isomolecular, a mulher não tem risco aumentado para câncer de mama, que fique bem claro isso, que Verdade. vocês gravem como Uhum. mantra. Hoje, vocês têm um risco aumentado muito mais se vocês tiverem obesidade, Uhum. sedentarismo, cigarro, álcool, né? Uhum. Manejo de estresse totalmente desadequado ali, inadequado, e também um sono ruim. Então, Exato. são várias questões dentro da vida da mulher, no contexto biológico que ela se enquadra, para falar do risco aumentado para câncer. Então, que parem de ficar perguntando, ou melhor, afirmando, Aham. hormônio causa câncer, e comecem a lembrar, né? Se fazer a pergunta, qual hormônio? Para que paciente, qual dose, qual via e que contexto, né? E quais Uhum. prós e contras eu vou ter em relação a risco e Exato. benefício para essa mulher. Acho que Uhum. isso é o mais importante para se deixar de lição aqui, Uhum. tá? Porque quando a gente faz uma boa medicina, não pode trabalhar com medo, né? Não. A gente tem que trabalhar com a individualização. Isso, e Cada a boa mulher é uma, informação. né? Como você Uhum. também já falou, cada uma de nós é única, cada uma temos nossas questões, interação. Então, às vezes, o hormônio que eu vou dar para você não absorve tão bem quanto para outra, e a Uhum. gente vai ter que trocar via. Então, Exato. é sobre isso. E é sobre isso e, assim, a gente sempre vai comentar aqui essa relação, né, da boa ciência, da boa informação, da atualização, tanto de nós, né, como público, como também de nós como profissionais dessa área da saúde, né, porque a boa ciência é justamente isso, né, ela vai trabalhar com evidências, né, não com medo, né. Então, Exatamente. a gente espera que vocês consigam sempre ter um profissional de confiança para acompanhar vocês. Bom, Próxima cilada. cilada 3 aqui. Essa também é clássica. Nossa. Depois da menopausa, a libido acaba. Ai, Realmente, ela assusta muita gente, né, Anaíse? nossa. Porque a mulher fala assim: não, agora eu fiquei seca. Uhum. Ela fala E bem sem isso. desejo, né, porque aí também já corre Isso. para querer suplementar testosterona, e também nem sempre é o caso, né. É. Bom, fala sobre isso, fala sobre o cérebro nessa relação também com a libido. Gente, Isso é falso, é né? totalmente, totalmente. E aí, de novo, né, como outros assuntos vários que a gente toca aqui no podcast, ele tem várias camadas, inclusive camadas culturais e sociais, né. Mas assim, o que a gente quer deixar claro aqui dentro dessa cilada é que, embora isso assuste muita gente, a falta de libido, gente, eh, as mulheres acham que isso está diretamente relacionado com os ovários, né, com os hormônios, né, e tudo mais, mas não. O cérebro tem um papel muito, muito importante nisso e a gente até costuma dizer que a libido mora, né, no cérebro. Por quê? Porque o desejo ele envolve atenção, envolve recompensa, envolve vínculo, envolve autoestima, envolve sensação de segurança, né? Envolve que está diretamente relacionado, né, com vínculo, né? E vai envolver também energia disponível. Agora me fala, é muito difícil, né, a gente acessar esse desejo
quando a gente está exausta, sobrecarregada e funcionando no modo sobrevivência, né. Por isso, muitas vezes, a mulher acredita que ela tá zero libido, né, acabou com o libido, não tem mais desejo na vida dela, quando na verdade, o que acontece é que ela perdeu esse espaço interno, e inclusive, né, cerebral, e para sentir esse desejo, e às vezes até para se permitir, né, para permitir o desejo na própria vida. Então a libido, ela não vai depender, gente, apenas dos hormônios. Ela vai depender de como o cérebro, o corpo e a vida dessa mulher estão acontecendo e estão conversando entre si. A gente vai fazer um episódio só sobre libido, né, É, tem Fernanda? que Porque tem fazer, tanta porque coisa. eu sempre falo assim que libido é como se fosse uma pizza na vida da mulher, pensando na vida dela, não tô nem falando em cérebro. Então Uhum, é uma pizza com fatias totalmente equivalentes. Então, é ela com ela mesma, é ela se olhar e falar, ai, tô me gostando, né? Porque tem a questão, ah, exato. engordei, não quero tirar a roupa na frente do meu marido e muito menos no claro. Uhum, Aí tem a questão da geração sanduíche, que hoje está muito em voga. Então, uhum. é a mulher na menopausa, no climatério, que tem filho pequeno e tem que estudar, tem que fazer E lição. muitas vezes cuida dos pais. Isso, então, tem a questão dos filhos pequenos, que tem essa fase aí de demanda. Uhum. Só que ela também está na fase, por isso geração sanduíche, tá ela ali no meio com as crianças pequenas e tá ela ali A com os vida pais. dela. Os pais Uhum. agora precisam também de ajuda. Cuidado. Ah, estão acamados, tem algumas questões, tem que ir no médico, estão doentes. Então ela tem a sobrecarga dupla, né? Tem ela no seu trabalho, que ela está totalmente empoderada no auge do trabalho, Uhum. né? E tem a questão do relacionamento. Então, se ela tá lá focada no trabalho, gastando energia, porque libido é energia, como você mesma Exato. disse, Uhum. como que eu vou ter energia extra para ter relação? Não vou Uhum. ter, E de novo, né? né, dentro dessas camadas que a gente fala, dessas complexidades, por que que o cuidado é só feminino, né, exclusivamente feminino, né? Essa carga, ela pode ser distribuída, ela pode ser delegada, ela pode ser combinada de diversas formas, justamente para que a gente não se sobrecarregue. Sim. Vamos fazer um podcast só disso que vai ter Uhum. muita pergunta. E se vocês quiserem ter dúvida, ou se vocês tiverem opções de podcast, de temas, pode colocar pra gente, viu? Que a gente Isso. vai ser muito bem-vindo pra gente. E aí, dentro desse tema da libido, a gente vai até aproveitar esse gancho. Então, dentro desse tema da libido, o que vocês quiserem saber sobre libido, já comenta aqui que a gente vai colocar, né? Vai incluir Isso. nesse episódio que a gente está pensando em fazer. Norteia mais a gente aí lá, certeiro, do que vocês querem saber. Exatamente. Cilada 4, vamos lá. Nossa, engordar é inevitável? E essa barriguinha da perimenopausa e da menopausa, Fernanda? Então, olha só, o metabolismo realmente muda, tá? Mas eu acho muito perigoso falar que é inevitável engordar, Uhum, porque a mulher ela perde músculo, ela tem essa questão da resistência à insulina, que redistribui a gordura abdominal e vai ter mais gordura no abdômen, né? Só uhum, que a biologia muda, o contexto biológico muda, mas também tem o meios de adaptação para o corpo e o metabolismo agir mais rápido. uhum, Então, ah, tá, hum, mas olha, com 30 anos eu ia na academia, fazia todo dia e eu conseguia ficar com a barriga reta. Por que aham, agora não? Porque agora talvez tenha que redefinir rota, porque você não está mais num corpo de 30 anos. O seu uhum. metabolismo mudou. Então, talvez você tenha que fazer mais um aeróbico, talvez você tenha que comer alguma coisa de diferente, reduzir carboidrato. Horários, né, da Isso. alimentação. Então, tem rota para mudar. É o Uhum. tempo de você se enxergar, que eu sempre falo, e a gente vai martelar muito isso aqui. Sim. Se enxergue, se olhe e permita-se se direcionar de uma forma diferente para você Uhum. conseguir êxito aí, tá bom? Porque a biologia muda e a capacidade de adaptação também. Uhum. Cilada 5. Nossa, essa a gente comentou também no episódio passado. Se eu menstruo, não posso estar no climatério. É isso que eu escuto muito em rodas de conversa, até com amigas minhas. Ah, tô Doido, né? menstruando, eu não tô na menopausa. Tá bom, então, mas a transição, o climatério você Tá rolando. está, Uhum. né? A gente até falou que o cérebro e o metabolismo Então, começam a aham. mostrar muito antes da própria alteração do ciclo menstrual. E você vai ter que começar a perceber o seu padrão do ciclo menstrual. Às Uhum. vezes era de 28 dias, começou a ficar de 26, 25, então ele vai encurtando primeiro, mesmo sendo regradinho todo mês. Depois Uhum. ele vai alongando para Uhum. depois ficar espaçado. Mas nesse tempo, você tem muitas outras questões, né? Uhum. Mais de 75 sintomas listados aí de transição de Exato. menopausa, e que com certeza você vai ter algumas se você cavocar bem ali, entendeu? Aham. Então, Que a gente mesmo também
vai fazer um episódio específico só sobre sintomas. E aí, de novo, assim como a libido, se vocês estiverem sentindo algum sintoma que vocês acham que é bizarro, escreve aqui pra gente que a gente vai contar pra vocês depois se ele tá na lista ou não. Exatamente. Porque mesmo com os exames normais, aparentemente, Uhum, a transição tá chegando aí, tá bom? exato. E cilada 6. Ai, Ah, menopausa. é É tudo psicológico, psicológico? é Quantas coisa vezes, da sua cabeça. quantas vezes você ouviu isso, Anaíse, né? Você falando do cérebro, o que que a gente vê? Porque é uma teoria muito reducionista, pensar Total. que é só a questão da mulher sofrendo e que é Uhum. psicológico que vai passar, Ou né? que ela tá louca, né? Exatamente, Algo né? assim, É, né? vai para o Não, então, psiquiatra primeiro, se é entope de remédio e ainda não está resolvendo humor, 100%. ansiedade, sono, memória, energia, isso tudo é uma participação neuroendócrina, né? Então, você não está louca. Isso está no previsto, né, dessa adaptação, porque o cérebro feminino ele vai responder, né, aos É uma hormônios, transição né? biológica e Ele assim, pode até afetar mesmo a emoção, como você se sente, como a gente já comentou, como você reage aos seus fatores estressores, né? exatamente. Mas não necessariamente é só E quem psicológico. tem já histórico de depressão, é claro, vai precisar provavelmente de uma ajuda de psiquiatra. Mas não Uhum. esqueça de passar no ginecologista para avaliar a questão hormonal. Nem tudo é hormônio. Às vezes é terreno biológico ruim, às vezes é inflamação, Exato. entendeu? Nossa, inflamação, gente. É, e aí Uhum, neuroinflamação atrapalha muito, vai te dar fadiga, vai te dar uma uhum, indisposição. Então a gente tem que uhum. olhar. Cilada 7. Bom, depois dos 50, acabou. Ladeira abaixo. O que que você acha disso, né? Bom, a gente entende que a menopausa, ela gera um certo medo na mulher. A gente tem nossas questões de se olhar, de cultuar a beleza, né, da nossa Uhum. feminilidade. E é claro também, não vou mentir, eu também me olho no espelho e falo, ai gente, mais uma ruguinha, botox urgente. Mas a gente está envelhecendo. Só que a gente quer envelhecer com Exatamente. saúde. Uhum. E muita mulher de 50 tá passando a perna em mulher de 30, tá? Eu vejo na academia as mulheres treinando, fortes, construindo sua longevidade saudável lá na frente, para os 70, 80 anos, né? Com a Uhum. independência. Talvez isso seja a fala mais cruel, quando fala, ladeira abaixo. Eu escutei uma paciente quando eu fiz 40. Ai, doutora, você vai ver, é horrível. Eu adorei fazer 40, porque eu estava me sentindo Ô, louco. empoderada e com vontade de falar o que eu. É a fase da loba, né? Isso, eu adorei. Só que com 45, eu já escutei uma outra paciente falando assim: doutora, 45 foi ladeira abaixo. E eu fiquei com aquilo na Nossa, minha cabeça, que porque eu triste, estava né? chegando nos meus 45 na Uhum. época. E realmente eu vi que o meu metabolismo mudou e eu precisei redefinir rota nos 45 anos. Mas eu tô me sentindo bem, ainda tô plena. Mas por Uhum. quê? Porque eu agi rápido. Uhum. Então, antes de pensar que é ladeira abaixo, você tem mais maturidade, você tem mais autoconhecimento, você tem mais liberdade, você tem mais sabedoria. Então, Exato. você tem que colocar tudo que você conquistou lá em cima, né? E Uhum. é claro, sim, seu corpo mudou, mas existe como melhorar e Uhum. manejar tudo isso. E todas as coisas que você ainda vai conquistar, né? Porque todas essas mudanças, então, a gente sempre vai repetir isso como um mantra, né? Como vários mantras, justamente porque a gente precisa introjetar isso, esse conhecimento, né? Não é só ouvir com a razão, a gente precisa sentir e se apropriar disso. Porque até é uma coisa que a ancestralidade mesmo fala. Por que que em todas as culturas essa é, de fato, a melhor fase da vida? Porque, inclusive, tem, né, cientificamente, a teoria das avós, e parece que nós, né, seres humanos, assim como as orcas, por exemplo, nós temos essa possibilidade, né, de nos tornarmos avós e de não termos mais esse período reprodutivo, por quê? Porque o nosso papel na sociedade, ele é extremamente importante. Nós vamos ser as guias, né, dessa sociedade, dessas mulheres e dos homens também. Então a gente precisa resgatar e se empoderar desse sentido de vida. Né? Existem muitas coisas que a gente já conquistou, muitas coisas na nossa própria trajetória e muitas coisas que a gente ainda vai fazer. Então não é ladeira abaixo. A gente precisa mudar essa narrativa, não precisa, né, ser ladeira abaixo. E essa realmente é uma das coisas mais cruéis, mas eu acho que vem muito desse lugar, né, Fernanda, que é esse culto a uma beleza irreal, a uma rotina, né, de vida e uma, na verdade, não é uma longevidade, né? É uma busca pela juventude eterna, que são coisas Isso. completamente diferentes.
né? Tem um ditado até, né, que os antigos costumam, minha avó costumava falar, né, que só fica velho quem vive, né? É, Então, exatamente. E quem essa tem essa perfeição, oportunidade. uma perfeição de vários cheques que precisa. Ah, eu preciso ir na academia, eu preciso comer só a salada, eu preciso comer a proteína, eu preciso. Gente, se permita viver, pelo amor de Deus. Eu como meu chocolate, Eu né? tomo meu vinho, não fico Isso. sem. Assim, Uhum. tenta focar e pode sair um pouquinho da linha, ok, mas foca. Foca e vai. Assim como a gente oscila, né, como o nosso cérebro oscila, os Exatamente. hormônios oscilam, a gente também vai dançando junto com eles e fazendo essas compensações, né? A gente faz essas escolhas conscientes justamente até para conseguir fazer essas compensações. Então, uma das coisas que, né, voltando, né, para essa parte da libido, gente, a pulsão da vida é o prazer. Né? E de todos os tipos, desde olhar, né, alguma coisa esteticamente bela, como a gente gosta, né, de se olhar no espelho e achar agradável, né, aquilo que a gente está Sim, vendo, como um ambiente, como uma música, como uma comida, como um vinho, etc. Então a gente precisa ter prazer em tudo. E o prazer também sensual e sexual, que é o que chega no nosso ápice quando a gente passa dos 50 e quando a gente está nessa fase da menopausa. Só que também é uma coisa muito pouco falada por questões também sociais, né, e culturais, mas que, gente, essa é realmente a melhor das fases, por conta desse empoderamento todo. Tem até um exatamente. filme muito legal, não sei se você já viu na Netflix. Na verdade, tem vários, né? Mas tem um que eu achei muito bacana que chama Meu Nome é Agneta. É um Não. filme sueco, mas é muito interessante porque fala justamente disso e você fazer as pazes, né, com quem você é, com o corpo que você tem, toda a sua realidade, né? Isso é muito Sim. importante e não é ladeira abaixo. E os homens não estão preocupados, né, no seu parceiro, a sua parceira não está preocupada se você está com uma barriguinha extra, se você está um pouquinho acima do peso, está preocupado na conexão entre vocês dois. Então pare de se cobrar tanto, né, e Exato. viva de verdade, E né. além dessa conexão, uma coisa que a gente, né, nós mulheres perdemos muito, né, nessas últimas décadas, eu acho que foi justamente o nosso charme, né, o nosso feminino nesse sentido de da sensualidade, né, do nosso poder de sedução com relação a isso. Então, claro, a beleza é importante, né, o corpo é importante, tudo isso é importante, mas uma companhia que seja agradável, né, que seja sensual nesse sentido para o seu parceiro, né, ou parceira, dentro desse contexto, isso é muito mais importante, né? Uma mulher segura, ela é muito mais sedutora do que uma mulher que está com o corpo em dia. É, exatamente. Então fica aí a dica para vocês, se olhem, se percebam, vamos correr atrás do prejuízo. Uhum. Bom, eu tinha separado aqui os absurdos que eu já ouvi sobre a vida da mulher 40 mais, mas a gente já falou isso, né? Dá Vários, conta né? de tudo, que é castigo da idade, que o hormônio alimenta qualquer tipo de câncer, e que a libido acaba para sempre. Então, pensem nisso para tentar ressignificar alguma coisa que ainda está lá dentro de vocês, tá bom? Exato. Tem, Anaíse, deixa eu te perguntar aqui, como você ainda fala muito sobre o cérebro, né, e estuda, que dicas que você daria para essas mulheres que sentem que estão enlouquecendo nessa fase? bom, primeiro de tudo, né, provavelmente você não está enlouquecendo, né? Acontece tudo aquilo que a gente já comentou aqui. E eu sei que parece simples, né? Mas muitas mulheres elas chegam a essa conclusão, né, a essa sensação. Porque, né, elas vão esquecendo palavras, vão perdendo objetos, ficam mais irritadas, né, dormem pior, choram às vezes, né, por motivos que antes não as afetavam, sente muito mais ansiedade, né, ou depressão, né, uma tristeza. Percebe então essa questão da energia, da capacidade de lidar com as coisas, a concentração Hum. fica, né, completamente diferente. E elas interpretam isso como sendo alguma coisa errada, né? Então tem alguma coisa errada comigo, né? Mas talvez o que a gente tenha que falar, o jeito correto de colocar isso é que o que, que o meu cérebro está tentando me comunicar? Né? Então, o nosso corpo ele fala com a gente o tempo inteiro, ele dá esses sinais para a gente o tempo inteiro. E o cérebro feminino, ele, como a gente já comentou, né? Ele é muito sensível ao ambiente, né? Não só ao ambiente hormonal, mas ao ambiente em si, né? Que ele está inserido. Isso não significa que você esteja quebrada, com defeito, que tem alguma coisa errada, né? É que nem a gente fala, não leva para o pessoal, nem sempre o pessoal, às vezes é só biologia. Então, não significa que você está
ficando com Alzheimer, perdendo a sua cognição, perdendo a sua inteligência, não significa que você está ficando incapaz, significa que o seu cérebro ele está se adaptando para uma nova realidade biológica, né? Então, muita calma nessa hora, porque o seu corpo ele não está contra você, né? Ele não está te sabotando. Ele está tentando te informar que as regras que antes funcionavam agora vão precisar mudar, elas vão precisar dessas alterações. E talvez seja o momento, e para muitas mulheres, né, por isso que é tão revolucionária a menopausa e a perimenopausa, para algumas mulheres esse é a primeira vez na vida inteira, né, dentro da trajetória delas, que elas vão ter essa oportunidade de se olharem e de se descobrirem quem realmente elas são, né? Aquele negócio que é meio clichê, né, da vida espiritual, ah, quem você veio realmente ser nessa vida. Então, para muitas, é nesse portal que essa descoberta acontece. É isso aí. E eu diria também que não aceite sofrimento como destino, medo como informação e muito Uhum, menos opinião como ciência. Porque a menopausa é uma fase de uhum. ressignificação e não de resignação, onde você vai ter que aceitar tudo. Ela pede conhecimento, tá? Então a menopausa, na verdade, ela não é um problema maior, é a desinformação, pelo tudo que a gente conversou aqui, né? Não é drama, é mais fisiologia, e a Uhum. gente precisa entender isso, se empoderar desse conhecimento para poder ressignificar, como eu sempre digo. Olha, lembrei de uma outra cilada, Fernanda. Hã, Desculpa, gente. Lembrei. Suplementação, né? Essa é uma cilada que eu gostaria da gente comentar, porque eh, eu tive, né, uma história pregressa com as práticas integrativas e complementares em saúde e agora em neurociência, então a gente sempre vai, né, na causa raiz das coisas, né? Todas as medicinas, né, tradicionais e a medicina convencional séria, né, individualizada também preconiza por entender a raiz do problema, não ficar só ali com alguma, né, algum paliativo. E aí, a ideia de que todo sintoma da menopausa pode ser tratado por, né, ou resolvido, né? Porque não é só questão de tratar, é resolver. Resolve essa questão com um suplemento, né? não Então, tem milagre, né, não tem tem uma avalanche milagre. de promessas, né? E as pessoas Uhum, estão acostumadas com essa questão, né? Ah, uma pílula vai resolver. Então, tem o suplemento para memória, para foco, para sono, para energia, para libido, né? Também. exatamente, E a impressão que dá é que tem uma cápsula para cada sintoma. A gente não vai, então, chegar à raiz desse problema, não vai tratar, né, exatamente. individualmente, né, a questão dessa mulher. E, gente, eles são bem-vindos, né, os suplementos, quando bem indicados, né, Fernanda? São como Mas se fossem nenhum. complementos, por quê? Porque a gente precisa ver o terreno biológico, a gente precisa ver a causa. Uhum, Na medicina funcional integrativa, isso vem muito ao que eu pratico no consultório. Por exemplo, aconteceu ontem, a paciente volta, ela nem tinha começado a reposição hormonal ainda, eu só melhorei a casinha dela, porque ela uhum. chegou hiperinflamada, com uma insulina muito alta. Isso gera neuroinflamação. E ela veio cansada, sem disposição, sem libido, sem energia, com sono péssimo. Eu Gente. falei, vamos arrumar a casinha primeiro? Ah, doutora, mas eu queria tanto hormônio. Calma, confia em mim. Uhum. Vamos juntas. Ela começou desinflamando. E o que aconteceu? Ela falou, doutora, desfogacho de 5 vezes por dia, eu tô tendo 2 vezes por dia. Eu nem Ô, comecei hormônio, louco. gente. Aham. Eu tô dormindo melhor. O que eu fiz? Eu Exato. tô só melhorando isso. Uhum. Então, antes de começar a comprar tudo nas prateleiras do mercado, né, lá fora, ou ainda pegar da amiga os suplementos que ela usa, Exato, ou que quando eu ponho funciona para assim, ela. de manhã a foto que eu tô usando meus suplementos, vem as pacientes, mandam O mensagem: que que você tá doutora, o que você tá tomando? tomando que eu também quero ter essa energia que você tem. Gente, eu busco muito a minha energia e Uhum. complemento com os meus suplementos. Exato. Então, vamos olhar cada uma para si, porque tudo é individual, né? Não Uhum. é o mesmo suplemento para cada uma, nem a fórmula que a gente manipula é a mesma minha para você, com o mesmo sintoma que você tem, que eu tenho. Isso vai ser tudo diferente, vai ser Isso. individualizado. E a gente precisa dizer também, né, Fernanda, que nada, nenhum suplemento vai substituir o sono, a atividade Exatamente. física, né, a nutrição, né, O o manejo do exercício, estresse, né, exatamente. a O alimentação exercício adequada e essa avaliação individualizada. E o que me preocupa bastante é justamente isso, né? Você delegar de novo, né, a sua saúde para um terceiro, né, ao invés de investigar as causas que estão exatamente. acontecendo. Então, muita gente fala dos sinais da ladeira abaixo, mas na realidade elas estão
né, sendo coadjuvantes, né, estão atuando para que Exatamente. isso continue ladeira abaixo. É a mesma coisa de falar: "Ai, doutora, me dá um hormônio para resolver minha vida". Não, se você não faz exercício, se você não dorme direito, pelo menos na sua higiene do sono, não vai ter Exato. remédio Que que vai fazer uhum. seu sono voltar, né. Então existem essas E questões, todas as é, consequências, e né. é um círculo vicioso ali, Uhum. ó, que não termina nunca mais. Exato. E a gente Sério? costuma dizer, né, que a boa ciência ela não trabalha com promessas, né. A boa ciência ela trabalha com contexto. E é disso que a gente Isso. precisa. Não trabalha com medo também, né. Exato. Ele trabalha com Conhecimento. individualização, Uhum. conhecimento baseado em Em ciência, evidências. em evidência. Uhum. Exatamente. E se você não se prioriza, o seu corpo te obriga. É isso, até a próxima. Até.